Gente, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio, sempre trazendo para vocês assuntos interessantes, pessoas interessantes, né? Como eu digo, no nosso segmento, termina que tudo dá certo, né? Já teve gente aqui de outros segmentos, mas tudo agregado, arquitetura, decoração, estilo de vida. E estamos aqui hoje com Rafael Fogli. Para quem não conhece, vai conhecer, quem é do meu ramo vai ter a oportunidade de conhecer. Rafael é um mineiro, né, Rafael? É isso aí. E que já mora na Bahia há algum tempo e tem uma boa construtora que agora está entrando no mercado de luxo, né? E vocês vão conhecê-lo. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Celeste. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Nos conhecemos no lançamento da Casa Cor Bahia, né? Através Isso, de Magali. exato. E aí deu liga. A conversa deu liga. É isso aí. E aí eu disse, Rafael, vamos lá bater um papo, porque é até bom para os participantes, serão 75 espaços, né? Mais ou menos. Lhe conhecerem, né? Essa turma aí. É isso aí. É importante, porque, querendo ou não, o nosso trabalho é um trabalho de base e, ao mesmo tempo, é um trabalho que anda muito em conjunto Sim. com a solução da arquitetura, né? Isso. Então, essa proximidade realmente ela é importante. E você me falou que você é de formação arquiteto, né? Eu sou arquiteto por formação, Sim. né? Mas sempre me envolvi muito com a área de construção, com obras, reformas, né? Sim. E então eu me sinto muito à vontade em transitar tanto pela arquitetura quanto por esse meio, né, da engenharia como um todo, para justamente gerar essas soluções aí mais adequadas para cada projeto, para cada espaço, para cada segmento que a gente atua, né? Tem um outro olhar, né? Eu digo sempre que o engenheiro tem um olhar mais cartesiano, né? Exato. O arquiteto tem um olhar técnico e Isso. artístico. Exato. Né? Então eu acho que a obra fica mais redonda, né? A arquitetura, o arquiteto, né, por formação, ele é mais multidisciplinar, né? Sim. O arquiteto ele conversa melhor com todas as áreas, né? Seja instalações, seja a construção civil em si, Sim. e ele continua no processo da obra até o momento da entrega para o cliente, né? Exatamente. Então ele passa pela decoração, ele passa pela produção final do espaço. Sim. Então eu acho que de fato uma obra tocada e gerida por um arquiteto, via de regra, ela é sempre mais completa. Eu concordo. É a minha opinião. Concordo. Exatamente. Eu vim de construtora também, né? Porque, como você, eu tive um olheiro que me enxergou numa obra, eu estagiando. Fui para uma grande construtora que foi a Itajubá, que eu sempre digo que foi o meu padrinho, um cara maravilhoso. Caí no mercado também de luxo logo de cara, né? Porque era tipo uma Odebrecht hoje, né? Só fazia luxo. E aí eu ingressei também nesse mercado e me dei bem. Aí terminei migrando mais para decoração, arquitetura de interiores, que na época não era o comum, ainda não tinha esse leque, né? Era arquiteto só de projeto. Sim. E fui muito rechaçada no início, eu e mais uns 3. Marta Valença, que também era, Neilton Dória também, com Luiz Humberto, que faziam arquitetura de interiores. Depois o leque abriu, né? Coisa boa. Mas aí me conte essa trajetória. Por que você migrou depois de arquitetura mais para o foco construir? Na verdade, os caminhos, né, da vida, vamos dizer assim, mas na verdade os caminhos profissionais eles sempre me direcionaram para essa área, né? Sim. Então, desde ali do meu terceiro período de faculdade, eu sempre estive muito envolvido com o mercado de varejo, shopping centers, grandes operações de lojas e tudo. Ótimo. Justamente nessa área de arquitetura, cadastros, acompanhamentos de obra. E foi um mercado que sempre me absorveu de uma maneira muito orgânica, assim. Então eu transitei desde a minha época de estudante, né, por esse mercado, após formado, inclusive, já fui coordenador técnico operacional de shopping. Ah, legal. Já atuei com comitê técnico também, construindo o shopping do zero, assim. Nossa, isso é bom, experiência grande. Então, essa bagagem do varejo, ela acaba me dando uma certa chancela técnica para poder conduzir essas obras, né? Sim. Então, diante disso, eu sempre estive muito envolvido com obras de lojas, academias e outros Obras mais comerciais. Obras mais comerciais, que tem uma toada um pouco diferente da construção civil como um todo. Total. E um né? time Porque, também, né? Porque são. Eu brinco que a gente está sempre atrasado no varejo, né? Verdade. A gente já começa a obra atrasado e entrega a obra
atrasado, porque sempre são prazos muito curtos. Sempre para ontem, né? É sempre para ontem, mas assim, com o compromisso de entregar o melhor produto para o cliente, mantendo o padrão de qualidade e mantendo ali a certeza de que aquilo ali vai ser o produto que vai reverberar ali comercialmente, porque na verdade o que o cliente final espera de uma obra comercial, de um ambiente que vai receber públicos e tudo mais, é que aquele ambiente converse com a proposta que foi traçada lá atrás, Sim. né? Então, o produto final ele tem que ser coerente, né? Com certeza. E é um desafio. É um desafio porque os prazos são muito curtos e a qualidade é exigida. A qualidade é exigida. E é importante que você tenha parceiros também envolvidos com você nesse processo que estejam que falem a mesma língua, né? Que estejam envolvidos da mesma forma. E no mesmo time, né? Porque é aquela história. Eu, por exemplo, quando pego obra de loja, agora eu já não quero mais tocar a obra em si, né? Faço só o projeto. Mas quando eu pegava, eu dizia, é uma equipe. A equipe de dia é outra, né? Exato. A equipe da noite é totalmente diferenciada. É aquele que organicamente ele já toca bem o serviço fora do horário comercial. Exatamente. Né? Então você, com o shopping, deve ter lhe dado uma chancela grande, né, de experiência. Exatamente, exatamente. Tanto executando lojas, né, como também sendo shopping, né, como também a obra do shopping. Dos dois lados, né. Então, como eu transitei dos dois lados, a gente entende as dores e as necessidades os amores das duas. É isso aí. Então agora, legal que eu quero até que passe aqui algumas imagens das suas obras finalizadas. E legal que você agora enveredou através da Casa Cor, né, que é um leque muito grande de profissionais, como lhe falei, que você vai conhecer, né, que me parece que Magali, eu não contei ainda, mas me parece que são 75 ambientes, né? Essa questão comercial ali, eu acho que ela ainda está sendo fechada, eu não tenho essas informações. Não está arrematada mas, tudo, de claro. fato, serão muitos ambientes. Né? Mas pelo projeto a gente vê, né, que já são muitos. É um imóvel icônico, né? Que é hoje denominada a Casa das Mercês, né? Então, é um imóvel que está conversando muito com o conceito, né, que foi explorado pela Casa Cor para essa edição. Né? Então, semear sonhos, eu acho que tem tudo a ver com aquele espaço, né? E tudo a ver também com o momento que o mercado vive, né? Sim, verdade. Então, eu acho que a sinergia ali tá muito positiva. Muito boa. Eu até não ia entrar, tinha jurado que não ia entrar. E aí fui mordido pela mosquinha quando que vi o lançamento, é que ele mexeu comigo. Eu vim também de Colégio de Freira. Sim. Estudei no Sacramentino há muitos anos. E a proposta era a mesma das Ursulinas, né? Do Colégio Mercês. E que formou muitas jovens da época. Eu tenho muitas amigas que estudaram nas Mercês. E aquilo me comoveu, né? Sim. Eu disse, não vou entrar, porque eu já estava com a viagem para Milão toda programada e a cada ano eu tenho um investimento profissional. Então, se eu vou para Milão, não entro em Casa Cor. Aí, no ano seguinte, eu entro. Ou Casa Cor, ou Conceito. Aí, disse, não vou entrar. Terminei indo, mas me encantei. Aí, disse, vou pegar um espaço não muito grande, mas quero estar presente nessa transformação. Sim. Eu acho que é importante e também é importante a gente entender, né, a direção que o mercado vai, né? Sim. Então, eu acho que, inclusive, a Casa Cor Bahia 2025 é uma grande oportunidade para os profissionais que ali estiverem, né? Sim. E também para os participantes, né? Para os visitantes, aqueles profissionais que, de repente, não estão lá presentes, né? Expondo, mas irão visitar a Casa Cor, irão, né? Conhecer os espaços. Entender essa linguagem do que o passado nos traz de ensinamento, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, é um imóvel antigo, né? Tem história, onde né? tem história, onde existem elementos a serem preservados, Sim. né? Ou, muitas das vezes, elementos que não vão ser totalmente mantidos como original, mas que vão sofrer algumas releituras e vão ser valorizados de uma outra forma. Sim. Então, isso é um desafio para a arquitetura e, ao mesmo tempo, eu acho que Salvador, né, como uma cidade histórica, e religiosa, e né? religiosa, porque nós temos aqui exatamente, o Bonfim, a Santa Dulce, né? acaba ganhando um presente, na verdade, Com certeza. essa Casa Cor no antigo convento das Mercês, hoje Casa das Mercês. Então, eu acho que realmente vai ser uma e revitalizar aquele trecho, né, Rafael? Porque tá meio morto, aquele início, principalmente da Avenida 7, né? Mas pro final a gente já tem o Fera, tem a Rua Chile, já tem o Gorges, né? Sim, sim. Mas aquele iniciozinho tava bem mortinho, né?
Na verdade ali existe uma conotação ali da Avenida 7, né, com relação ao uso do espaço. Eu acho que o uso urbano ali daquele espaço, eu acho que é uma questão que a gente volta, aí é uma outra conversa, né? A gente está falando de políticas voltadas para o espaço urbano, Sim, os conceitos, né? Mas eu acho que a Casa Cor ela acaba incentivando um outro olhar para aquele trecho da Avenida 7, com né? certeza. Porque ali hoje, se você for pensar assim de modo muito prático, quando você tem ali às 17 horas, o comércio fecha e praticamente o trânsito de pedestres acaba. Sim, O carro ele passa de maneira mais tranquilo. esporádica, inclusive numa velocidade mais alta, porque já não tem muito trânsito, então a pessoa passa Já joga acelerando. solto, Então, assim, acaba sendo um lugar, quase que um não lugar, né? É verdade. Porque não tem habitação, não tem uso. É. Então, é aquele uso só dentro do horário comercial, acabou aquilo como se não existisse. Então, eu acho que é a oportunidade, inclusive, que, que aquela região tem hoje, até a nível, pensando realmente aí a nível de planejamento urbano, entender um pouco mais a cidade, né? Que de ver que, de repente, a Casa Cor ela pode trazer uma outra conotação para aquele uso, né? Pode Um despertar. despertar do espaço urbano, né? É. O convite para as pessoas circularem pelos espaços, inclusive em horários que elas não estão acostumadas. Enfim, a gente começa a transitar aqui por diversos segmentos, né? Sim. Que passa pela segurança e tudo mais, mas que eu acho que é uma provocação A importante, né? provocação. Meu marido sempre diz que áreas comerciais sem moradia terminam sendo abandonadas à noite. Um lugar meio Exatamente. perigoso mesmo. Então, tomara que despertem, como despertou o Fera e o Fazano, né? Para moradias, né? Que já estão comprando alguns prédios ali menores naquela região para residencial. Então, espero que ali também nas Mercedes aconteça isso, porque tem muito prédio antigo ali Sim, que dá para sofrer um retrofit e virarem boas residências, que estão bem abandonadas, né? exatamente. Isso já existe movimentos desses, né? No Brasil mesmo já existem alguns movimentos, mas na Europa isso aconteceu de maneira muito intensa Sim, em algumas cidades, né? Inclusive com um conceito assim de trazer pessoas que antes residiam somente nas periferias urbanas, trazer essas pessoas para o centro, né, dando mais vida para determinadas regiões, claro. mas é uma conversa mais aprofundada, isso é não é nada pouco complexo, é muito complexo conversar sobre essa ocupação do espaço urbano, mas que eu acho que é uma provocação importante. Sim, como Nova Essa, York também, como né? Nova Teve York, várias regiões que aí que despertou-se esse conceito de loft, né? Que exatamente exatamente, grandes construções que começaram a virar moradia, até isso, sem parede, com isso, divisórias e tal. exato. É um conceito É moderno. uma discussão importante, é uma discussão que inclusive, eu acho que o poder público, né, seja ele na esfera que for, Sim, ele deveria tratar isso com outros olhos. outro olhar. Porque, inclusive, é uma oportunidade que, de fato, a cidade tem Sim, de expandir os seus horizontes em todos os segmentos. sim, Tanto para nós que somos moradores da cidade, quanto para visitantes, turistas. sim. E aí você acaba criando uma oxigenação diferente, inclusive naquela microeconomia daquela E ali tem região. tanta coisa bonita, né? Tem o Palácio Rio Branco ali Exatamente, perto, exatamente. aquela construção onde é o Sebrae. É. Tem muita coisa linda ali, né? Cidade Baixa já se despertou para Sim, muita coisa, né? sim, Já tem muitos museus, estão requalificando vários exato. prédios antigos. Eu trabalhei há um período atrás na Secretaria de Saúde do município, a convite de ACM Neto, e o foco de Neto era exatamente habitar aquilo ali embaixo, né? Que também Sim. estava entregue a bandido, né? A craqueiro e tal. E agora, graças a Deus, já está bastante melhorado. E creio que o próprio Trapiche também teve um evento outro dia do núcleo de decoração lá, aliás, do circuito, maravilhoso. Aquele Trapiche estava abandonado também ali embaixo no começo, né? Sim, Então, tá. espero que esse olhar se transfira para essa parte da Avenida 7, né? Exatamente, eu acho que esse é o caminho. O relógio de São Pedro também, que é tombado, lindíssimo, né? Exato, exato. Mas, enfim, voltando a nós, a profissão, vai ser muito legal você entrar nesse cenário. Acabei de falar aqui de Magali, que eu sou super fã, porque é uma mega empresária, visionária Magali, né? Sim, sim. E espero que ela continue tocando muito bem a Casa Cor, como eu tenho percebido, para que essa mostra perdure aqui, né? Há muitos anos atrás, quando Olga Creu ainda era viva, que foi uma diva da decoração, arquiteta também, ela me convidou, a minha irmã, para capitanearmos a Casa Cor aqui. Mas nós já tínhamos um evento chamado Made in Brasil, que era arquitetura, decoração, paisagismo, criado por nós. Aí declinamos na época. E aí foi quando foi para a mão de Luizinha e Kátia. Né? Daí em diante já teve outras mãos, inclusive do amigo Carlos Amorim.
e agora está na mão de Magali. Então, espero que a coisa solidifique, porque a Bahia tem muito para mostrar, né? Exatamente. Eu acho que a Casa Cor dispensa apresentações, né? Mas eu acho que a Magali realmente ela vem despertando Sim. um olhar muito diferente para aquilo que a Casa Cor em si representa, né? Sim. Tanto que na edição 2024 foi uma edição super premiada, né? Sim. E prestigiada. Foi a melhor Casa Cor do Brasil, né? Que bom foi isso. Superou, inclusive, em diversos índices, em diversos quesitos, a Casa Cor de São Paulo. Então, assim, eu acho que isso, inclusive, não gosto de pressionar a Magali, coitada, mas isso traz também uma responsabilidade e também uma chancela, um know-how, né, para 2025, de modo que as expectativas foram formadas, né? Mas acho que ela está sendo bem reconhecida, porque assim, eu encontrei muita gente no lançamento e muitas empresas com quem eu conversei também já apostando, né, no evento. Sim. Eu acho que... O evento é um evento realmente muito robusto. A Casa Cor 2025 tem tudo para repetir o sucesso de 2024, com alguns upgrades, né? Eu acho que o caminho tá bem traçado e está sendo muito bem desenvolvido pela Magali, pela equipe da Magali, Casa Cor, né? E a R. Fogli, né? Que é a minha empresa, né? A construtora, como parceira nesse processo. Eu, na verdade, eu só tenho a agradecer pela oportunidade né? de realmente nós firmarmos essa parceria, né? E estarmos aí, de uma certa forma, contribuindo para que isso aconteça. Né? Que você a conheceu através de Lícia Fábio, você me falou, Exatamente. né? Lícia nos apresentou e a gente... o famoso deu match, né? E é de fato um match de muita parceria, né? É um ganha-ganha, né? Eu acho que todos os lados precisam ganhar em toda e qualquer parceria. Então, assim, a Magali e a Lícia também é somente agradecimentos. Lícia é muito agregadora, né? Eu sou amiga de Lícia há muitos anos. E quando Lícia fez o primeiro camarote aqui, que foi da Brahma, se não me falha a memória, eu já prestigiava tal, e ela seguiu por esse segmento, de entretenimento e várias outras coisas corporativas que ela faz. Mas Lícia é muito agregadora. Marquinhos, passe aí, por favor, as imagens da construtora, da R. Fogli, que eu, por sinal, tive o primeiro contato na casa de Lícia no Carnaval. Sim. Vocês estavam fazendo uma ação de marketing, né? Fizemos uma ação... ganhei uns bonezinhos e umas viseiras. Exatamente. Fizemos uma ação comercial, né? No Carnaval, tanto na casa de Lícia, no sábado de Carnaval, e no Camarote Brau, no domingo de Carnaval. Né? Depois, quando você me mandou o seu Instagram, que eu vi que você tinha feito essas ações associação, também. Feito também o camarote. Bom, aí, fale aí um pouquinho, é uma academia? São uma pincelada das nossas obras, né? Sim. Então, por exemplo, essa aqui é um exemplo de uma academia, né, que nós entregamos aí recentemente. Sim. Uma obra de academia de 1.350 metros quadrados aproximadamente. Uma área grande, né? Eu malho, inclusive, nessa rede aí, gosto demais. Essa academia, por exemplo, ela tem um mezanino metálico que a gente construiu do zero, de 470 metros quadrados. Né? Lá em cima tem toda a parte de vestiário, serviços, casa de máquinas de ar-condicionado, inclusive a parte de cardio também fica lá em cima. Eles são muito bons. Eu malho aqui, tanto na da 8 de dezembro, como adoro a do Horto. Sim. Adoro também, muito boa. Tem também um mezanino. Exato. Vamos lá, pode passando aí. Aí residência, um exemplo, né? De um apartamento residencial. Achei linda essa paginação aí. É uma paginação, né, com muito bonita. Uma cerâmica... Oitavada? Sextavada. Sextavada, né? Sextavada. E ela faz essa composição do branco, fazendo a transição para o azul, né? É azul, né? Eu enxerguei preto. É um azul, conversando ali com o mobiliário da cozinha. Com o revestimento, foi muito bonito. Esse também é um outro trabalho, também voltado para a área comercial, né? Mas aí também com uma pegada diferente, né? Porque a gente já está falando também isso é uma rede hoteleira. Sim. Aí foi um trabalho de recuperação de fachadas que nós fizemos. Porque a pintura, né, tem que estar sempre recuperando. Exatamente. Né? E esse trabalho foi interessante, porque ele exigiu alguns cuidados, tinha alguns pontos de fissuras profundos. Então foram algumas etapazinhas de trabalho a serem vencidas aí. Joia. Que a gente conseguiu executar. Pode passar. Aí loja também, né? Mais um exemplo aí de varejo, né? Varejo. Essa loja, inclusive, em Salvador,
que nós fizemos aí. Essa unidade em específico, ela já existia e nós fizemos um trabalho de retrofitting dela com alteração de área. Por conta também do layout Por da conta de nova loja. layout, negociação com o empreendimento. Então aí foi refeito praticamente todo o forro, uma lateral inteira da loja foi refeita, tiveram diversas interferências importantes. E e muito interessante, essa unidade, assim como outras que nós fizemos, ela funcionou todos os dias. A loja não fechou. Trabalhando e a loja funcionando, isso é bom. Exatamente. Então, Tem assim, que ter uma logística, né? É uma logística muito grande, é um desafio muito grande, Sim. Porque, de fato, a gente tem que ter o entendimento de que dentro da abertura do shopping a loja vai funcionar. Sim. Então, a gente tem que entregar na madrugada para no outro dia de manhã funcionar. Então, você imagina isso. E a gente consegue desenvolver essa dinâmica. Então, isso é muito bom. Então significa que Casa Cor você vai se dar bem, porque é a mesma dinâmica. Exatamente. Pode passar. Aí também é uma loja. É uma outra loja. Essa obra especificamente foi no Rio. Mas é uma loja multimarcas de esporte, tênis. Eu conheço, tudo. É muito boa essa loja também no empreendimento de shopping. Shopping é pauleira, não é fácil. Exatamente. E aí quando a gente vê assim, né, uma obra com o concreto aparente, com o tijolo ali da parede aparente, com as infras à mostra, né? A gente acha que é mais fácil, mas pelo contrário. É uma obra que costuma ser até mais cara e mais complexa de ser feita. O acabamento tem que ser mais perfeito. O acabamento de todas as instalações tem que ser perfeito. Tudo aparente, né? Mais aparente e bem feito. Aparente e bem feito. Então, para você pintar aquela tubulação de incêndio ali, você não pode manchar o teto de forma alguma. Porque se você manchar, como é que você vai limpar o concreto? É um trabalho absurdo, né? Absurdo. Então, é igual o concreto aparente, né? Exatamente. O aparente é muito mais trabalhoso do que o concreto que você faz e depois você põe a argamassa. Exatamente, Mas é essa dinâmica aí que a gente segue. Aí uma lanchonete. Uma cafeteria. Uma cafeteria. Essa cafeteria foi interessante, porque ela é uma cafeteria modulada e ela é em container. Ah, que legal. Ela é em container, mas quando você olha assim, você não fala que é uma não fala que é um container, não né? Diz. Exatamente. Então tem muito trabalho aí termoacústico, né? Para isso funcionar. Térmico, principalmente. Exatamente. Né? Mas funciona bem. Então, assim, os desafios conseguir trabalhar os espaços de modo a não criar muitas espessuras de paredes, né? Porque o container já é um espaço não tão grande. Não é grande. Então, a gente tem que ali equalizar o que eu vou ter de revestimento, de tratamento e mais adensado possível, para que eu tenha paredes mais esbeltas e áreas maiores ali ocupadas. Mas foi interessante, foi um desafio legal. Eu fiz com o container a Casa Cor do ano, já tem mais, na época da pandemia. Sim. Que chamado Janelas Casa Cor, então eram containers. Sim. Aí eu fiz um estúdio de televisão dentro, Massa. Foi muito legal. Legal. Mas é como você diz, aí tivemos que trabalhar acusticamente, a nível de calor, de frio e enfim. Exatamente. E dar uma boa solução, porque não é muito grande, acho que eram 14 metros quadrados. Exatamente, são desafios mesmo, desafios. Né? Essa cafeteria é uma cafeteria coffee to go, então aquele conceito bem urbano da pessoa passar, pegar um café e sair andando, tem um espaço ali para se quiser, né, ocupar também, mas é um dinamismo bem diferente, uma obra diferente. Na verdade, a R. Fogli, ela nasce no início de 2024, né? No início de 2023. Né? E ela ganha corpo enquanto modelo de negócio, de fato, em 2024. E o nosso objetivo é ocupar, de fato, as obras, né? Seja elas no momento de reforma ou construção de alto padrão. Né? Então... Eu trouxe muitos exemplos aqui, né, algumas pinceladas aqui do nosso varejo e obras comerciais, mas de fato a R. Fogli, ela tem essa característica de buscar atender aquele consumidor final, né, o cliente pessoa física, aquele cliente que está dentro do escritório de arquitetura, né, querendo construir ou reformar sua casa, seu apartamento, né? Você agora foge para um segmento de mais apuro, né? Mais bem acabado. Exatamente. Que é diferente da obra comercial. Não que a gente vai fazer mal feita, mas é uma obra, vamos dizer assim, menos detalhada.
né? Exatamente. É Diferente do menos apartamento. padronizada, Menos né? padronizado. É o contrário, na verdade, você tem muita personalização e pouca padronização, né? Exatamente. Então, esse é o objetivo da R. Fogli, que assim como a Abstrato Soluções, que é a minha construtora, a minha empresa de 15 anos de mercado, Sim. a R. Fogli, ela nasce com essa característica de atender o público de alto padrão, atender a esse nicho de mercado, mas focado justamente na obra residencial, né? Sim. Então, seja ela casa, apartamento, reforma ou construção. Ótimo. É isso. Amigo, foi um prazer lhe receber aqui. As portas estão abertas para qualquer outro momento. Iremos nos encontrar várias vezes agora nesse evento da Casa Cor. Claro, será um prazer. Também estou participando. E a hora que você quiser, eu quero que você repita seu Instagram para as pessoas que estão vindo. Depois, Show. quando a gente publica, aparece também os ícones, né? Perfeito. Indicando o seu Instagram Legal, e telefone se você quiser. Mas é bom você citar. É isso aí. O Instagram da construtora é R. Fogli Construtora, R. né? Fogli @ R. Fogli Construtora. Lá vai ter um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo, daquilo que a gente vem semeando, na verdade, né? Sim. Fazendo até uma analogia aí com a Casa Cor desse ano, né? Verdade. Semear sonhos, mas que de fato eu acho que esse é o propósito, né? Então, o meu objetivo é participar deste sonho com as pessoas. Realizar. Né? Realizar estes sonhos, né? E de maneira muito técnica, muito capaz, muito tranquila e focado realmente no resultado, no objetivo final, que é entregar um produto de excelência, com muita excelência, com muita qualidade, também dando todo o suporte necessário para os profissionais de arquitetura, né, que assim necessitarem e quiserem estar conosco aí nessa Vou lhe abusar também, nessa jornada. Vamos em frente e é isso. Obrigado, então. Obrigado, eu que agradeço e um imenso prazer estar aqui com você. Eu espero que todos sigam o Instagram de Rafael e também nos sigam nas nossas redes, né, no nosso canal do YouTube, que é o Mulher Decora.